Na aula anterior, nós vimos os passos práticos para a observação de uma passagem bíblica. E nesta aula, nós vamos ver os passos para a interpretação de uma passagem. Por causa da sua natureza, a Bíblia ela não pode ser e nem deve ser interpretada de qualquer forma pelo leitor. Para captar a mente de Deus e o que o Espírito está tentando lhe ensinar através da sua palavra, precisamos estudá-la seguindo alguns princípios. Dentre esses princípios, destacam-se os que vamos ver nessa lição. A Bíblia é o livro mais lido e mais estudado, mais interpretado e também, às vezes, mais criticado no mundo todo. E, embora qualquer pessoa possa entendê-la, ela exige um esforço e uma orientação para que isso aconteça. Não basta simplesmente você abrir a Bíblia e pensar que tudo vai vir de forma clara, simples e transparente. Então é importante usar as ferramentas corretas e seguir as regras fundamentais para uma interpretação da Bíblia de forma responsável e bem entendida. É evidente pela divisão entre aqueles que se chamam cristãos que nem todo mundo entende a Bíblia da mesma forma. Então o que é que está gerando tantas interpretações diferentes da Bíblia? Algumas respostas são: muitas pessoas aceitam qualquer explicação sem investigação. Lembra no começo do curso aquele versículo que fala sobre os bereanos e os de Tessalônica? E os bereanos eram mais nobres, por quê? Porque eles recebiam os ensinamentos e não apenas ouviam com cuidado, eles estudavam as Escrituras para ver se o que estava sendo ensinado era realmente o que condizente com o que a Bíblia dizia. Então nós temos que ter cuidado e não simplesmente aceitar qualquer explicação sem procurar ver se a verdade está ali na Bíblia. Às vezes as pessoas são influenciadas por programas e livros evangélicos. Talvez seja uma pessoa que você respeita, uma pessoa que você admira, e você vai simplesmente aceitar tudo o que ela fala, que a Bíblia diz, sem tentar ter a sua própria opinião, seu próprio estudo e investigar realmente para ver se bate com o que está lá nas Escrituras. Às vezes nos falta um conhecimento do contexto histórico-cultural. Às vezes você lê uma passagem e não entende ela bem porque não investigou o que ela significava para as pessoas daquela época. Ou talvez tenha uma palavra que seja um pouco difícil e você precisa então pesquisar na internet, usar um comentário, usar um dicionário, uma chave bíblica para poder investigar de forma mais minuciosa o que aquela palavra, o que aquele versículo quer dizer. Talvez falta o conhecimento e a aplicação das regras que nós veremos aqui nessa aula. Talvez falta você seguir o passo a passo de observação, interpretação e aplicação de textos bíblicos. Talvez falte o compromisso em dedicar tempo suficiente ao estudo da Bíblia. Talvez sua vida seja tão corrida que você não tem tempo para parar ou ainda não assumiu aquele compromisso, né? Porque todos nós temos tempo. Nosso tempo são as nossas prioridades. Talvez você ainda não colocou como prioridade em sua vida realmente sentar para seguir o passo a passo de estudar o texto bíblico de forma cuidadosa. Então, quais são os princípios que nós precisamos aplicar em nosso próprio estudo para não ser levado por toda sorte de doutrina, para a gente ter realmente uma opinião formada e bem fundamentada do que o texto bíblico quer nos dizer? O primeiro ponto é que a Bíblia interpreta a si mesma. É importante lembrar que nenhum versículo vai contradizer outro versículo da Bíblia. Se existir uma contradição, então provavelmente tem uma interpretação que está sendo feita de forma errada. Então, se uma passagem diz uma coisa, é bom ver como ela complementa, é complementado por outra passagem em outro livro ou em outro lugar da Bíblia. Então, interprete a Bíblia à luz das Escrituras e não as Escrituras à luz da experiência pessoal. Não chegue na Bíblia impondo seus preconceitos ou as suas ideias formadas. Chegue com um coração humilde, pronto para aprender, pronto para ter seus próprios conhecimentos desafiados e inspirados e iluminados pelo que Deus pode revelar através da sua palavra. Os exemplos bíblicos que nós vamos ver na Bíblia, de história de personagens bíblicos, só têm autoridade prática quando amparados por uma ordem que os faça mandamento universal. Então, se você vê uma história, um exemplo bíblico que esteja acontecendo, a princípio, nós não podemos levar isso como uma história que vai acontecer com todo mundo, a não ser que há um mandamento ou um princípio universal.
Por exemplo, o jovem rico veio até Jesus e perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Você lembra da resposta de Jesus? Primeiro ele fala: siga a lei de Moisés, não é? E ele diz: olha, eu sigo tudo isso, né? Eu estou seguindo os mandamentos. Desde criança eu os sigo. E Jesus responde o quê? Então vá, vende seus bens e dê aos pobres. Então temos um exemplo bíblico. Esse exemplo bíblico está chamando a todos nós para vivermos uma vida de pobreza, sem bens, entregando tudo e seguindo Jesus? A princípio, não, mas há um mandamento aqui que nós podemos estudar, conhecendo o contexto e vendo o desenrolar do Evangelho. O desafio que Jesus apresenta ao jovem rico é que a vida dele, o coração dele estava entregue à posição de poder e à riqueza e à influência que ele tinha na vida. Tanto é que ele não estava disposto a abrir mão para seguir Jesus. Então a mesma pergunta serve para nós. Talvez não temos que vender ou doar todos os nossos bens, mas talvez há coisas em nossa vida que esteja acima do lugar de Deus. Talvez há coisas na nossa vida que não queremos abrir mão para seguir Jesus. Seja um emprego, um relacionamento, um vício. Então nós avaliamos essa história, nós vemos o exemplo do jovem rico, tiramos um princípio universal e seguimos esse princípio. Quais são os princípios gramaticais de interpretação? Interprete as palavras de forma natural. Quando você vê uma palavra, tenta a princípio interpretar de forma natural. Não tente colocar a sua própria ideia em cima de uma palavra. As palavras usadas no texto devem ser interpretadas conforme o significado da época. Um exemplo claro que nós vemos disso é a palavra batismo. A palavra batismo é uma palavra transliterada, quer dizer que ela vem do grego baptizo. E ela simplesmente significa imersão. Então as pessoas que estavam seguindo Jesus, elas eram imersas em rios, em lagos, como uma forma de comprometimento, né? Atos 2,38 fala para receber o perdão dos pecados pelo sacrifício de Jesus e o dom do Espírito Santo através da imersão, porque a imersão simboliza o sepultamento, que é a morte, né? E a ressurreição de nova criatura através de Jesus. As palavras usadas no texto devem ser interpretadas em relação à sua frase e no seu contexto. Então, quando você estiver estudando uma palavra específica, por exemplo, como batismo, ou outras palavras que seja do seu interesse para aquele estudo, seja o amor de Deus, o Espírito Santo, quando você estiver estudando palavras específicas, você vai querer olhar o contexto como a gente viu em observação. E nas próximas aulas nós vamos ver um exemplo prático disso sendo feito com o texto bíblico. Quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Por exemplo, quando Jesus manda que os cristãos sejam sal para a terra, luz do mundo, né? A nossa interpretação deve vir do ponto de que ele está falando sal, não no sentido literal da palavra, mas sal como era usado na época deles, né? Eles não tinham geladeiras para conservar comida, eles não tinham temperos para dar sabor à comida, né? Eles utilizavam sal grosso para essas funções. Então Jesus, de forma figurada, está dizendo que os cristãos devem preservar, né, trazer sabor a esse mundo que é corrompido pelo pecado. Quais são os princípios históricos? Se a gente dá um cuidado especial a palavras individuais, olhando o contexto, nós precisamos dar um cuidado ao histórico, né, ao contexto histórico do texto que estamos estudando, né? Uma palavra nunca é compreendida completamente até que se possa entendê-la como palavra viva originada na alma do autor. Então precisamos entender um pouco pelo que o autor estava passando, qual era a teologia que ele estava ensinando, para a gente entender o significado daquela palavra para aquele autor que está usando. É impossível entender e interpretar as palavras sem que seja levado em conta as circunstâncias históricas, né? Como a gente falou aqui, batismo, sal do mundo. Para entender essas palavras, precisamos olhar o seu contexto, não só o contexto da Bíblia, né, no livro e no capítulo que ela se encontra, mas o seu contexto histórico, como era usado naquela época, qual era o seu significado, né? Um exemplo que nós temos dos evangelhos é Jesus dizendo que é impossível um rico entrar no reino do céu, assim como um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, no nosso mundo moderno, nós imaginamos um camelo e imaginamos aquele buraquinho do fundo da agulha
pensando, é impossível um rico entrar no reino dos céus, de acordo com o que Jesus está dizendo. Bem, se você olhar o contexto histórico, através de comentários, enciclopédias, você vai ver uma das explicações para essa passagem. Eles dizem que havia uma passagem estreita chamada fundo da agulha, por onde as pessoas teriam que passar. Mas um camelo carregado de coisas, né, de bolsas, de malas em cima, não conseguia passar por aquele fundo de agulha sem antes tirar a carga. Então poderia passar. Então não é que seja impossível, né, a interpretação dessa passagem, não é que seja impossível um rico entrar no reino dos céus, mas é impossível que a sua vida seja dedicada a essa bagagem e você entrar sem primeiro tirar ela. Então, para você interpretar palavras e textos, você precisa sempre estar buscando entender melhor o contexto histórico. Uma vez que as escrituras se originaram de modo histórico, elas devem ser interpretadas à luz da história. Então, quais são os princípios teológicos de interpretação? Nós vimos os princípios gramaticais, os princípios históricos e agora teológicos. Entenda primeiro o que a passagem quer dizer linguisticamente antes de tentar entender o que ela quer dizer teologicamente. Então você primeiro estuda aquela palavra dentro do seu contexto, o significado daquela palavra, talvez o significado dela original. Você vai procurar entender, como a gente verá em outro curso, qual é o modo gramatical do livro, por exemplo. É o gênero de literatura de narrativa, é uma história, é uma parábola. Então você tem que ter cuidado pensando nesse contexto antes de tirar um conhecimento teológico daquela passagem. Uma doutrina não pode ser considerada bíblica, ao menos que resuma e inclua tudo o que a Escritura diz sobre ela. Então nós não podemos considerar que doutrina seja exclusiva de um livro ou de outro, né? E que elas contradizem. Isso não acontece na Bíblia. Então, se um livro diz que Jesus é Deus, não pode vir outro livro que diz que Jesus era só humano. Essas doutrinas, elas não podem ir juntas. Então, a Bíblia, a gente tem que sempre lembrar, ela não se contradiz, né? Elas estão ensinando a mesma coisa por perspectivas diferentes. E a Bíblia deve sempre ser interpretada pela pessoa de Jesus. Então, quando nós começamos a ensinar, olha, a Bíblia permite isso, a Bíblia não permite isso, e a gente usa textos bíblicos e tudo, a gente tem que sempre colocar as lentes da vida de Jesus. O que é que Jesus ensinou? Afinal, Jesus confrontou os fariseus pela sua interpretação bíblica. Lembra quando Jesus tentou ajudar pessoas no sábado? E os fariseus disseram, olha, no sábado não pode trabalhar nem ajudar pessoas. E Jesus ensina, olha, o sábado foi feito para os homens, não os homens para o sábado. Então Jesus traz uma interpretação e é essa interpretação de Jesus que devemos aplicar à nossa própria interpretação. Então quando estivermos lendo o Velho Testamento, lendo o Novo Testamento, precisamos sempre ter na frente da nossa mente a pessoa de Jesus. Então comece a sua leitura bíblica, os seus estudos, estudando a pessoa de Jesus. Talvez o melhor lugar seja para começar pelos evangelhos, para que Jesus seja uma pessoa viva em sua mente, em seu coração, quando você estiver buscando um entendimento mais profundo da palavra de Deus.